mas eu vou puxar rapidinho, só porque eu acabei de abrir a capa do Metrópolis.com e vi que a gente está com uma matéria sobre pesquisa eleitoral. A gente volta já já nesse assunto, mas é porque eu sei que você que está assistindo a gente também deve gostar de pesquisa eleitoral. Vou até para o telão para que você possa ver a matéria inteira. Vamos lá para o telão, porque eu quero mostrar essa matéria aqui para você. Vamos lá, ó. Datafolha mostra que Bolsonaro venceria Lula no segundo turno, 45% a 44%. Você tem visto recentemente, nos últimos meses, uma queda brusca da popularidade do governo Lula. E agora vem uma pesquisa da Datafolha. Bom lembrar sempre, gente, Bolsonaro está inelegível. Mas o nome dele, por ele ser o nome mais expressivo da direita no Brasil, o nome dele ainda é usado nas pesquisas eleitorais para que dê esse termômetro, até porque a gente sabe que provavelmente o Jair Bolsonaro vai indicar um nome da direita e, se tiver o apoio dele, vai ser, realmente mais bem colocado nas pesquisas eleitorais. Então, assim, a gente sabe, repete sempre, Jair Bolsonaro está inelegível, ele não pode se candidatar nas eleições de 2026, mas o nome dele sempre aparece, até porque, de novo, ele é o principal líder da direita no Brasil, então é o nome que aparece. Vamos lá para a matéria, então, ó. Desempenho do presidente Lula contra adversários em uma eventual disputa de segundo turno lá nas eleições de 2026 tem o quê? Piorado. Isso segundo a pesquisa Datafolha. Ela foi divulgada neste sábado. Pesquisa quentinha. Agora Lula aparece em empate técnico tanto com Jair Bolsonaro, que está inelegível, olha aí, lembrando sempre, quanto com Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e que é um dos nomes mais cotados para ser o candidato da direita em 2026. Tem vários candidatos da direita, tem várias pessoas cotadas para incorporar, para tentar pegar esse espólio de Jair Bolsonaro, mas a gente ainda tem muito chão até 2026. Mas vamos lá, vamos para a pesquisa, ó. Em um cenário Lula contra Bolsonaro, 45% dos entrevistados disseram que votariam no ex-presidente, 44% em Lula. O mesmo cenário pesquisado em abril mostrava Lula vencendo Bolsonaro de 49% a 40%. Ó. A gente está falando de uma pesquisa feita em abril. A última pesquisa feita em abril mostrava o Lula vencendo Bolsonaro com 49% contra 40%. Agora a gente vê já Bolsonaro aparecendo com 45% e Lula com 44%. Vamos lá para o Tarcísio. Ó. Com o Tarcísio assumindo o lugar de Bolsonaro nessa disputa, se caso o Tarcísio fosse aí o candidato escolhido, Lula fica numericamente à frente, mas ainda em empate técnico. 43% disseram que votariam no presidente e 42% afirmaram que votariam no atual governador de São Paulo. Vamos lá de novo, lembrando da pesquisa de abril. Em abril, a vantagem de Lula era bem maior. 48% diziam que votariam no Lula, contra 39% votando para o Tarcísio. Vamos só explicar um pouquinho como foi essa pesquisa, tá? Sempre bom em trazer esses detalhes. Ó, o Instituto Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 136 cidades entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa também simulou cenários do segundo turno com Lula enfrentando Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um embate entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Então vamos ver aqui, deve ter esses outros números. Ó, aqui, ó. Abra aí a tela grandona, pessoal, para a gente ver esses números, pessoal aí de casa enxergar essas letrinhas miúdas que dizem muito sobre as eleições que vão acontecer em 2026. Vamos lá, de novo, ó. Vou baixar aqui um pouquinho o número. Lula versus Bolsonaro. Bolsonaro aparece com 45%, Lula com 44%. Lula versus Tarcísio. Lula aparece com 43%, Tarcísio de Freitas, 42%. Lula versus Michele Bolsonaro. Lula aparece com 46%, Michele Bolsonaro, 42%. Lula contra Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 47% e Flávio Bolsonaro com 38%. Lula versus Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos, a gente nem sabe se ele vai estar aqui para se candidatar, então, tá aqui o nome porque aparece, mas vamos botar o nome do Eduardo Bolsonaro também. Lula aparece com 46%, Eduardo Bolsonaro aparece com 38%. E numa suposta disputa entre Haddad e Bolsonaro, Jair Bolsonaro apareceria então aparece com 45% das intenções de voto, Fernando Haddad com 40% das intenções de voto. Pesquisa Datafolha quentinha que você pode ver no metrópolis.com. Entra aí, ó.